Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre graça. A graça, na realidade, é uma provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Deus provém a graça para todas as nossas necessidades. Quando a gente tem a provisão de Deus, quando a gente tem a graça, a gente tem alegria na vida, tem alegria nossa conduta, no nosso viver. A graça é tudo que a gente precisa para uma vida santa, uma vida digna. Mas junto com a graça, você não consegue a graça se você não tiver humildade. Se você não tiver humildade, você não tem a graça. Se você humildade e sinceridade. O que Deus deseja da gente é que a gente tenha, dependa dele. A gente dependa dele e seja sincero com ele em todos os sentidos da nossa vida. Para fazer isso não é fácil, mas é o objetivo de Deus que você faça e ele vai te encher a sua vida de graça. Graça é uma maravilha na vida da gente. Imagine uma vida sem graça. Sem a graça você não tem felicidade, você não tem amor, você não tem nada. Então é necessário essa vida com graça que Deus nos oferece e quer que a gente tenha. Mas para a gente ter, precisa humildade, sinceridade e dedicação. A gente precisa se dedicar na palavra de Deus, nos ensinos de Deus. Os ensinos de Deus têm objetivo sempre santo e digno. Os ensinos de Deus quer sempre que a gente melhore as nossas condições espirituais e até materiais. Porque quando você tem a graça de Deus, você tem tudo. Você não é porque você tem a graça, não é que você tenha poderes, não é poder, mas você tem a paz. A paz é acima de todas as coisas, é a paz. E a graça é um sinal da paz. A graça é a paz. Como é necessário a graça em nossas vidas? Porque uma vida sem a graça, as pessoas sofrem terrivelmente, muitas vezes, por falta dessa graça, por falta de confiar em Deus Todo-Poderoso, para que derrame essas graças sobre nós. Na nossa vida, a gente tem muitas contradições. A gente pensa que você vai ser feliz com determinadas posses que você tem. Então você pensa sempre quando você pensa em graça, você acha que você vai ter graça porque você tem uma casa nova, porque você tem um carro novo, porque você tem... Não, isso não é graça. A graça vem de Deus, é uma coisa interior. É interior. É no nosso interior que a gente sente a paz de Deus, tem prazer na vida, tem prazer em conversar com Deus, tem prazer em obedecer a Deus, tem prazer em viver uma vida santa, digna, honrada. A gente não precisa de esconderijos. Muitas vezes na nossa vida a gente vive escondendo coisas. E na graça você não precisa esconder nada, porque Deus vê o seu íntimo. E Ele só derrama essas graças se você tiver de acordo com a vontade dEle. Então a gente precisa notar isso, se a gente está de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente sempre acha que não faz isso, não faz aquilo, então a gente está fazendo, está dentro dos padrões de Deus. Não, a gente não é só não fazer, mas também é fazer. O importante para nós não é só não fazer, mas é fazer. É ter uma diferença no mundo, ter uma diferença no nosso viver. É claro que a gente tem dificuldades, problemas, lutas, mas a graça, ela é maravilhosa quando você crê e espera em Deus em tudo aquilo, em todas as coisas na vida da gente. Muitas coisas a gente quer resolver da nossa maneira. Mas se você obter a graça de Deus, você vai ver que a maneira que a gente quer receber, muitas vezes não é adequada. Então é por isso que a graça de Deus ela é fato importantíssimo em nossa vida. Aqui a gente diz assim,
no versículo 4, versículo 16 de Hebreus, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós sempre precisamos de Deus. Sempre precisamos de Deus. E aqui ele fala que na hora oportuna a gente tem a graça de Deus. Então, viver essa hora oportuna, nem sempre a gente sabe quando que é. É por isso que a gente precisa viver uma vida apegada a Deus. Quando você vive uma vida apegada a Deus, a graça na hora certa, ela vai abundar na sua vida e você vai ter a paz, mesmo nas dificuldades, nos problemas, nas lutas. Deus traz a paz, porque Ele nos enche da graça dEle. E a graça dEle é o suficiente para nós. Não precisa outra coisa para a gente viver, a não ser a graça de Deus. A graça de Deus é abundante. Ela é tudo o que nós precisamos. Muita gente que tem como objetivo tantas coisas, tantos bens materiais, mas são bens materiais, depois que você conquista, você vê que não tem tanto valor como a gente pensava, né? Então, mas a graça de Deus é uma coisa tão incrível que você conquistando a graça de Deus, você tem tudo na vida que você precisa. Então, que nós possamos buscar essa graça. E para buscar essa graça é através de Jesus Cristo sempre. Sempre. Jesus Cristo morreu para que a gente pagou os nossos pecados com a sua morte, com a sua vida. Pagou os nossos pecados para que a gente tivesse na nossa vida a graça. Agora, se eu não crer, eu inutilizo essa vontade de Deus. Eu não tenho a graça. Eu nunca vou ter a graça. Mas eu conhecendo Jesus, sabendo que Jesus é o Senhor da graça, a gente aceita, porque põe Jesus no nosso coração e com certeza, a graça vai abundar sobre as nossas vidas. Eu falo isso porque a gente vive assim. Deus nos enche de graça, de paz, de alegria e de conforto. Por quê? Porque a graça de Deus abunda sobre nós. Tem uma abundância da palavra de Deus, abundância das coisas de Deus. Isso traz uma felicidade que nem o mundo nunca daria. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente possa realmente procurar viver na graça de Deus, porque a graça de Deus é que fortalece, que dá prazer na vida e que nos ajuda a ter um controle em todos os sentidos da nossa vida. Em todos os sentidos da nossa vida, a gente tem controle quando a gente tem a graça de Deus abundando em nossa vida. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus permitir, a gente está aqui de novo, falando algumas coisinhas sobre o nosso Deus, sobre a sua graça, sobre o seu amor. Muito obrigado. Deus o abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Amém.